Boa noite aos meus irmãos. Nós estamos aqui nos reunindo para fazer mais um dia de estudo do nosso Evangelho. Hoje é quarta-feira, todas as quartas-feiras, às 20 horas, assim como os sábados, às 18 horas, nós nos reunimos para fazer o nosso estudo do Evangelho. E desde já damos boas-vindas a todos que já entraram, a Itamara, o Leonardo. Uma boa noite a todos, Valquíria, Wanda. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, de uma forma diferente, porque nós estaremos fazendo uma live musicada e nós vamos tentar integrar as nossas... Hoje nós teremos a participação do nosso irmão Wellington, que já está entrando. E oi, Wellington. Olá. Tá me escutando Seja direitinho? muito bem-vindo. Sim, Obrigado. estou escutando, espero que todos estejam escutando também. Então, Wellington, eu estava explicando aos nossos irmãos que estão nos ouvindo que hoje nós teremos esse trabalho diferente, mas integração com o nosso Evangelho. Por Certo. quê? Porque nós escolhemos essa forma de nos apresentar hoje e trouxemos uma música e nós vamos fazer a reflexão de acordo com o que a música nos traz, vou tentar integrar com o Evangelho e a nossa atual situação de pandemia, de distanciamento social. Então agora eu convido a você e a todos os nossos irmãos que estão presentes para nós fazermos a oração e iniciarmos os nossos trabalhos. Não esquecendo a nossa aguinha, precisamos da nossa água para pedirmos ao final a fluidificação, que os bons espíritos já estarão trazendo para magnetizar a água com os remédios orvalhados que estamos precisando. Então vamos todos, neste momento, fechar os nossos olhos para agradecer a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui reunidos, a Jesus por podermos conversar um pouco sobre seu Evangelho, sobre seus ensinamentos, de forma a nos ajudar no nosso processo de entendimento, de vivência no dia a dia, nas situações em que nos encontramos, precisando sempre, Jesus, te colocar como nosso guia, como nosso modelo de todas as horas. Pedimos aos trabalhadores da espiritualidade que, em nome de Jesus, já possam se colocar a postos para as bênçãos orvalhadas que cada um de nós precisa, para que ao final deste momento estejamos com os nossos corações mais pacificados. Por tudo isso, Senhor, nós te agradecemos. Muito obrigada e que assim seja. Então, hoje, nós vamos fazer de uma maneira diferente e eu estou com um fundo aqui atrás, exatamente porque, como vai ser uma live musicada, acompanhar a música sem a letra fica difícil. Então, quando for a hora da música, eu saio um pouquinho, deixo mais visível a tela, para a gente cantar junto, para a gente refletir junto. E o Wellington, deixa eu te apresentar. Então, o Wellington Araújo, para quem frequenta a nossa casa, já o conhece. Ele é um trabalhador do movimento espírita, um trabalhador espírita, que está por todas as casas, trazendo a alegria através da música, através da palestra e através
de todas as atividades que ele realiza no movimento. O Wellington é um trabalhador da Federação Espírita do Maranhão, coordenador atual do Departamento de Arte, embora seja um departamento que poucos conheçam, ou que muitos desconheçam, né, Wellington? É o momento de você falar um pouquinho. É um trabalhador do Departamento da Infância e Juventude, como eu disse, um colaborador de todas as casas, que na nossa casa trabalha com a juventude, nos ajuda em muitos momentos, com palestras, e é um trabalhador, mais especificamente, do Centro Espírita Emmanuel. Então, Wellington, seja muito bem-vindo. Me conte um pouquinho sobre a arte espírita, sobre a música. Certo, então boa noite a todos. Acho que vocês estão me escutando legal aí, né? Tá tudo tranquilo? Porque eu não botei o fone, porque na hora de tocar fica melhor sem o fone. Então, gente, como já foi bem apresentado, né? Agradeço primeiramente o convite da casa. E assim, falar de arte, né? Arte espírita, né? Mas eu queria falar um pouquinho mais, antes da gente iniciar, né? Da arte em geral. A arte, o seu papel primordial, segundo Emmanuel, né? A arte pura, é que nós nos conectamos com Deus. Porque é de lá que ela emana, né? E através dela, a gente pode estar agregando valores e nos fortalecendo para vencermos as batalhas, né? Já a gente conectando já com tudo que a gente está passando na nossa atualidade. Daria para a gente ficar conversando aqui bastante sobre arte, mas aí como hoje a gente vai estar trazendo um pouquinho da música, que a gente vai analisar, Sim. vou falar um pouquinho da música, tá? Aí eu Tá separei aqui ótimo. um trecho, né? Dois trechos. Um trecho que está no livro O Espiritismo na Arte, do Leon Denis. Então, acreditem, gente, o Espiritismo fala de arte. Tá? É um Nossa. caminho maravilhoso que a gente pode estar pesquisando aí, se dedicando. Então, lá no Espiritismo na Arte, Leon Denis vai trazer para a gente o seguinte, falando mais propriamente da música. Ele coloca assim, a música é a voz dos céus profundos. No espaço, tudo se traduz em vibrações harmônicas, e certas classes de espíritos comunicam-se entre si por meio de ondas sonoras. A música, melhor que a palavra, representa movimento, que é uma das leis da vida. Eis porque a música é a própria voz do mundo superior. Então aqui ele traz, mostrando a importância, né, da música para todos nós, nas artes em geral, mas aqui mais propriamente da música, porque ela tem essa capacidade de nos conectar muito rapidamente, sem a gente, vamos por assim dizer, se a gente nem querer. Lá em Sim. Obras Póstumas, o Espírito Rossini fala um pouquinho sobre isso. Ele diz que nos é permitido, em determinados momentos, alcançarmos esferas superiores por alguns instantes, e a música consegue fazer isso muito rapidamente, para que a gente não desista, para que a gente possa continuar lutando. E, para fechar essa parte da arte em geral, eu peguei um trecho que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 16, onde João diz o seguinte: pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, venha também a vossa inteligência em auxílio dos vossos irmãos. Nem por isso será menor a vossa glória, e haverá alguns sofrimentos de menos. Então, olha só que lindo, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando que a arte ela pode servir de consolo. E para que um maior exemplo do que está acontecendo agora, né, nessa pandemia, onde diversos artistas estão fazendo lives, inclusive dentro do meio espírita, e aí a gente já chama a galera aí para estar assistindo, é bom que conhece, né, essa galera que É. está fazendo trabalho de arte. Então, acho que era essa a introdução que eu tinha para a gente fazer, para a gente poder começar, de fato, com a música que nós vamos analisar É, hoje. a música nos ajuda em todos os sentidos. Quando a gente está triste, quando a gente está alegre, quando a gente está doente, quando a gente está deprimido. Então vamos à música. Qual a música que Certo, você trouxe hoje, Wellington? certo. A música que eu trouxe hoje chama-se
Noite e Dia, de um compositor lá do Rio de Janeiro chamado Alan Filho. E aí Allan, ele conta, Alan Filho, tem Allan diversas Kardec composições Filho. maravilhosas. Isso, Allan Kardec Filho. E aí ele conta até essa história porque que ele adotou É, Alan Filho e não colocou o Kardec. sim, Então, gente, só ligando aqui, está fazendo um pouquinho de calor. E ele conta o seguinte, que essa música, a gente vai ver que ela funciona muito bem para os momentos atuais, né, que a gente está vivendo. Mas ele disse que foi um pedido, alguém pediu para que ele compusesse para uma peça de teatro. Então, olha só. exato. E aí ele criou essa música chamada Noite e Dia, onde o objetivo dele era trabalhar a dualidade, né? Dia e noite a gente vai discutir um pouquinho no decorrer da live. Então, Certo. já de início, vamos tocar ela aqui, mas já vou pedindo desculpa, minha garganta não está muito legal. Eu vou só, Perder da des- atração. Oi. eu vou só avisar que eu vou desativar os comentários para que você apareça melhor, tá? Tá ok, Fique tudo bem. tranquilo, Tá certo. fique à vontade. Então vamos lá. Vai e descobre caminhos por entre sementes de luz, banhadas de amor, e em paz segue em passos de fé sobre as pedras pontudas da dor. Suave lição, vai e começa com um dia que se inicia a cada manhã. Vai em busca da luta mais justa, sentir-se capaz de seguir. Não há como falar de coragem sem se aceitar a existência do medo. Vai que a vida não surgiu para ser um eterno segredo de Deus. Mas quando a noite vier e o cansaço selar teu futuro, descansa em paz e assim poderás repensar novas metas perante o escuro, buscar o amor de Deus. De Deus. Mesmo com medo, acredita em ti mesmo e descobrirás que és capaz de crescer como um mundo, de lutar como um mundo, de iluminar a própria paz que confia no poder do tempo, que espera o devido momento em que dirás: sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Então era isso, gente. Uma música maravilhosa. Acho que eu errei um pouquinho no meio aí, eu acho, um pouquinho a letra, mas
Tudo bem, o que importa mais é a mensagem, né? Então a gente percebe, né, que para quem se conectou aí, se concentrou, que essa música ela traz uma mensagem maravilhosa que dá justamente para a gente linkar com todo esse processo que a gente está vivenciando agora, né? Noite e dia. A gente já começa a imaginar o que seria a noite, o que seria o dia, né? E aí eu vou comentar um primeiro trecho, depois a Márcia vai comentar um pouquinho também, não é isso, Márcia? Certo, vamos fazer Então, esse jogo, para lá e para cá. exatamente. Então eu vou começar com a primeira parte, né, que fala assim: vai e descobre caminhos por entre sementes de luz, banhadas de amor. E em paz segue em passos de fé sobre as pedras pontudas da dor. Suave lição. Então, olha só, gente. Primeiro ele coloca, né? A primeira mensagem bem importante, porque a gente tem que continuar o caminho, né? Ele vai e descobre caminhos por entre sementes de luz banhadas de amor. Então, a todo instante, nós estamos sendo amparados por Jesus, né? Pelos nossos mentores espirituais. E aí ele coloca assim também, que a gente siga em paz, que é a grande dificuldade, nosso grande desafio no momento, né? Como é que eu vou me manter em paz diante de toda essa situação que a gente está vivenciando, distante de amigos, distante de parentes, e assim sucessivamente. E ele fala assim, ó, siga em passos de fé. Então a gente não pode desistir, por mais difícil que seja a caminhada, por mais pontuda que sejam as pedras, como ele coloca, né? As pedras pontudas da dor, mas que serve de lição, que é uma lição para todos nós. Então, mesmo diante de toda a dor, que a gente possa conseguir extrair dela o que há de melhor. Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem um item que ele fala justamente sobre, ele diz o seguinte, que a dor é uma bênção. É lá no item que fala sobre a dor e o remédio, onde ele coloca, olha, observe que existem determinados momentos que nós passamos, que nós vivenciamos, que para nós, na nossa visão, é um terror, é muito doloroso, mas que depois, né, nós vamos ver que foi extremamente necessário para o nosso crescimento, tanto pessoal, quanto moral, quanto intelectual, né? E a gente vivenciando esse momento, a gente está vendo que, de fato, é muito pontuda essa situação que a gente está passando, é muito dolorosa. Aí a gente pode pensar da seguinte maneira também, havia necessidade de estarmos passando por isso? Talvez não, né? Então, por que isso tudo está acontecendo de uma maneira generalizada, né? Acho que a gente tem que parar para refletir um pouquinho sobre isso, e acredito eu que depois que nós passarmos por isso, que isso vai passar, em algum momento vai findar, que nós possamos sair melhores. Essa que é a proposta, essa que é a proposta de reflexão dessa música também. Então nós estamos numa noite, passando por uma noite turbulenta, vamos assim dizer, mas a gente tem que lembrar também que quanto mais escura é a noite, com mais clareza, com mais definição, a gente consegue ver as estrelas. Mais elas brilham. Então existe luz ali na escuridão, basta que a gente consiga ter olhos de ver, como nos diz, né, Jesus. Então esse é o comentário sobre esse trecho. E vamos continuar nesse mesmo caminho. Por quê? Na segunda parte, a música diz: vai e começa o dia que se inicia a cada manhã. Vai em busca da luta mais justa. Sentir-se, deixa eu pegar minha cola aqui, capaz de seguir. Não há como falar de coragem sem aceitar a existência do medo. Vai que a vida não surgiu para ser um eterno segredo de Deus. E aí o Wellington nos trazia que estamos passando por esse caminho de pedras pontudas, por essa noite, por essa tempestade, mas nós precisamos lembrar que amanhã o dia voltará a brilhar e nós então utilizaremos esses momentos da noite, da tempestade, para nos fortalecer, para entender
por quê, né, Wellington? Por quê? Será que teve motivos para que essa tempestade nos atingisse? E então nós vamos buscar nesse novo dia como uma nova oportunidade, uma nova manhã, a luta mais justa. Então, nos compreendendo, nos autoconhecendo, estando melhor integrado com a vida, com aqueles com quem nós convivemos, nós teremos condições de buscar uma luta mais justa, uma luta que vale a pena. Porque aquela luta, ou essa luta, que ainda é uma realidade de muitas pessoas, do trabalho, 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 onde nós esquecemos aqueles a quem amamos, onde nós esquecemos que somos seres humanos, essa não é a luta mais justa. A luta mais justa é essa que o Wellington fala, de onde nós possamos desenvolver as nossas potencialidades morais, a nossa intelectualidade para o bem, para o belo, para o que é bom, que a arte nos traz. Porque a arte, ela quer nos elevar, enlevar os nossos espíritos nessa energia de paz, de amor. Então, como falar desse momento em que estamos com medo, sem falar de coragem? Então, mais uma dualidade, o medo e a coragem. Precisamos enfrentar. Então, não adianta ficarmos paralisados. É necessário que nós tenhamos entendimento e possamos lutar, lutar com amor, lutar com a nossa paz, com a nossa serenidade, buscando o centramento dos nossos sentimentos para essa coragem, para dominar esse medo, porque Deus é Pai, e como Pai Ele quer o melhor para cada um de nós, para os seus filhos. Então estamos passando por um momento difícil, mas não estamos sós, e nem abandonados. E aí, Wellington? Exatamente, né? E aí, dando continuidade a isso que Márcia colocou, né? Eu achei interessante quando ele fala do medo, né? Que não tem como falar de coragem se não se falar do medo. Então, o medo, ele é normal. Então, a gente sabe que muitas pessoas estão com medo. Quem não está, né? Em algum momento, quem não se depara com essa situação? A grande questão é que a gente possa tentar manter o nosso equilíbrio para que a gente não entre em desespero. Porque aí fica tudo mais difícil. E aí entra a importância da arte, seja qual for a vertente, uma poesia, um teatro, uma música que nos eleva, que nos faz sentir bem. A dança. A dança, Ei, a cura, nossa. né? Então, algo que possa nos fazer bem, para que a gente possa trabalhar a nossa mente, né? Para que a gente tenha equilíbrio. Porque os pensamentos virão, a gente vê tanta notícia desagradável, né? E a gente não pode entrar nessa Essa vibe, né? A gente tem que onda. É. conectar nessa onda, conectar com outras energias, com energias mais positivas. E aí, continuando a música, tem a parte que ele fala assim, que eu acho maravilhosa. Olha só o que ele diz. Mas, quando a noite vier e o cansaço selar teu futuro, descansa em paz. E assim poderás repensar novas metas perante o escuro, buscar o amor de Deus. Eu acho que esse trecho resume o que a gente deveria ou deve fazer nesse momento de isolamento. Olha o que ele diz, quando a noite vier, nós estamos na noite, vier e o cansaço selar o nosso futuro, o que a gente tem que fazer? Descansar em paz. E o que é descansar? Descansar, como ele segue logo abaixo, é que a gente pare para refletir e possamos olhar para dentro de nós mesmos. A gente fazer uma avaliação do que de fato é importante para nós. Então, percebamos o seguinte, na correria do dia a dia, como Márcia citou anteriormente, a gente às vezes não acha tempo para estar com quem a gente gosta, com a nossa família. E agora acontece uma coisa dessas, onde a gente se depara distante dos familiares, onde a gente não pode abraçar, a gente não pode dar um beijo. Então, isso para que isso? Para que a gente possa refletir. Para que depois que a gente saia disso, a gente comece a valorizar o que de fato realmente importa, né?
Por isso que ele coloca, e assim poderás repensar novas metas. É o momento de eu rever a minha vida e colocar o seguinte, agora, o que eu vou valorizar depois disso? O que de fato é importante para mim? Ah, isso aqui não está sendo muito legal. É o momento da gente olhar para nós mesmos e lembrar que a nossa doutrina tão maravilhosa fala tanto da reforma íntima. Esse é o momento. Uhum. Porque não tem como eu escapar de mim mesmo. Quando a gente está na correria, a gente esquece. A gente foge da gente mesmo. Mas e agora? Passa É eu batido. comigo mesmo. Não tem como fugir, não tem como escapar, né? Então ele fala, ó, buscar novas metas perante o escuro. Por isso que eu citei que às vezes a gente fala de escuridão, a gente fala de noite, a gente acha que isso tudo é ruim. Mas não. Nas madrugadas, nas noites escuras, eu tenho observado bastante isso, acho que semana passada, quando a lua estava linda, maravilhosa, a luz estava cheia, É, você estava mesmo. sai, você olha para o céu, você vê uma maravilha. Você vê o divino ali aparecendo para nós, quando na correria do dia a dia você não tem tempo disso, né? De estar olhando. Então, vamos nos conectar mais com Deus, vamos observar o que está ao nosso redor, observar as coisas simples, que são elas que, de fato, realmente importam. Então, esse trecho eu acho que resume tudo que a gente precisa fazer nessa quarentena. E agora eu vou fazer então o link com o Evangelho, que seria da noite de hoje, que seria do trecho 20. A felicidade não é deste mundo, um comentário de François Nicolas Madeleine, em que ele diz que a felicidade verdadeira, aquela que a gente tanto almeja, não é para esse mundo em que nós estamos, que é um mundo ainda de provas e expiações. Mas essas pequenas felicidades, então olhar um céu estrelado numa noite de lua linda, como estava esses dias, perceber o sorriso de alguém, perceber o quanto alguém que está do seu lado, que você não via, o que cresceu, o que evoluiu, o que é carinhoso, o quanto de coisas pequenas são boas e que nos trazem felicidade. Em vez de a gente estar sempre buscando aquela felicidade fugidia, temporária das coisas materiais. Então, o Evangelho no seu item 20 seria mais ou menos o que diz nesse trecho. E vamos para o próximo. Mesmo com medo, acredita em ti mesmo e descobrirás que és capaz de mudar com o mundo, de crescer com o rumo, de iluminar a própria paz, que confia no poder do tempo, que espera o devido momento em que dirás. Então, mais uma vez, nos exortando a coragem de nos olhar lá dentro de nós mesmos para ver as nossas potencialidades, para nos conhecer naquilo que nós temos de melhor e encontrar quantas coisas que nós temos de bom e, claro, temos também de necessidade de mudanças para ficarmos melhores, para ficarmos nesse caminho de potencialidades, de forma que nós possamos enxergar o mundo, mesmo com tanta dificuldade, com as doenças, até mesmo com, vou colocar entre aspas, as perdas dos entes queridos que muitos de nós está passando, a ver que tudo isso tem um propósito, a superar a nossa visão de um corpo que tem um espírito e nos colocarmos na situação de um espírito que tem um corpo. E que esta nossa vida aqui, ela é temporária, mas a vida verdadeira, a vida espiritual, ela continua. Nós continuamos a nossa vida plena, deixando aqui alguns amores e encontrando lá outros. Os nossos amores partem antes da gente, mas nós vamos ao encontro deles no devido momento. E isso, como diz a parte anterior, quando tivermos a necessidade da noite para descansar, é exatamente para aurir forças. Por quê? Porque no novo dia nós precisaremos ir à luta. Então nós precisaremos estar mais fortes, mais fortalecidos. Então, juntando com o Evangelho no item 21, que fala
das pessoas, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, e nós estamos vivendo um momento em que muitos de nós estão passando por esse fato. Tenhamos coragem, a coragem da fé, a coragem de compreender que somos filhos de um Deus que é Pai, de um Deus que nos ama incondicionalmente e que não daria provas maiores do que aquelas que nós possamos superar. E quando nós nos sentirmos apagadinhos na nossa luz, nos lembremos que nós somos centelhas de luz. E centelhas de luz porque filhos dessa luz maior. Então, busquemos na música, busquemos na dança, busquemos na prece a força e a coragem de superar todas as nossas dificuldades, de superar esses momentos de pandemia, de superar o distanciamento social. Então vamos ligar para alguém, vamos fazer assim uma videochamada, olhando a pessoa, para nos sentir mais próximos. Vamos aproveitar a companhia dos nossos familiares, porque afinal, se somos nós em nosso lar, por que não estarmos mais próximos, em mais harmonia? Por que não compreendermos que o outro tem desejos, tem necessidades iguais às nossas? E então juntos podermos nos iluminar para compreender que aí entra a próxima parte, que nós temos essa força, essa coragem. Exatamente. E aí, como ele coloca também, né, que mesmo com a gente tendo medo, a gente precisa acreditar em nós. Porque, como Márcia bem falou, nós somos centelhas divinas. E lembrando um pouquinho do evangelho que foi citado também, quando fala de felicidade, o próprio Cristo já tinha dito, né, que a felicidade não é desse mundo. Nós temos momentos de alegria. Então, nós estamos num planeta ainda de provas e expiações, então nós não temos uma felicidade constante. E aí nós temos que aproveitar esses momentos felizes, esses momentos de alegria. E outra coisa que eu gostaria que a gente refletisse também ligada ao Evangelho é quanto às dores, né? Que nós observamos aí esses aspectos dolorosos. Lembrar do Cristo. Nós reclamamos tanto, né? Mas se a gente observar o Cristo não tinha necessidade nenhuma de encarnar nesse planeta, e ele veio, passou por todos aqueles sofrimentos que não eram necessários para ele, para nos ensinar. E há mais de 2000 anos, nós ainda não aprendemos. Nós seguimos outros ídolos, outros modelos, e esquecemos de Jesus, que é o caminho, né? Ele já disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente se desconecta. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque nós temos o nosso modelo, né? É a resposta mais simples e mais rápida, né? E mais curta que tem lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona a espiritualidade, quem serviria, né, de modelo e guia, e os Espíritos respondem somente assim, Jesus. Pronto. Jesus. Ou seja, não há necessidade de explicações. Então, às vezes, a gente se depara com isso. Poxa, Jesus foi crucificado, passou por todas aquele terror, e nós, diante de uma dificuldade, às vezes pequena, a gente começa a reclamar e acha que Deus é injusto, quando na realidade não. E se a gente encarar isso com uma maior tranquilidade, olhando sempre para o futuro e fazendo a seguinte pergunta, porque nós fazemos a pergunta errada. A gente faz o seguinte, a gente sempre pergunta por quê? Mas eu acredito que a pergunta mais importante é para quê? Então, não é porque está tendo essa pandemia, querendo colocar culpa em alguém ou em algo, mas é para quê? O que a gente pode tirar de útil dela, né? Como que nós estaremos? Né? Às vezes a gente vê as pessoas comentando, eu já quero que tudo volte ao normal. Mas esse era o problema, o normal. Então, não tem como voltar à normalidade, porque não vai ser mais a mesma coisa. E esse que é o nosso desafio, é sair disso buscando uma nova direção, buscando um novo caminho.
que às vezes a gente fica, tomara que isso acabe, porque eu tô louco para sair com meus amigos, para me divertir, para fazer aquilo, para ir na praia. Sim, vamos dar uma pausa e vamos refletir, de fato, como que eu tenho que passar a viver a partir quando tudo isso finalizar, né? E aí, na última parte da música, ele diz assim, na parte que ele diz assim, que dirás, né? Aí ele fala, sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Então, olha só que lindo. Primeiro ele coloca Deus. Por quê? Porque Deus acima de tudo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, depois vem eu. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, tem essa necessidade, né? Eu preciso me amar, mas eu tenho que amar a Deus. E quando ele fala sou mais Deus, é porque a gente precisa ter confiança. Às vezes a gente diz que confia em Deus, que acredita naquilo que a doutrina professa, mas será? Né? Porque há uma diferença entre a crença, né, e a vivência. E esse é o chamado para que a gente possa ser, como Paulo dizia, uma carta viva do Evangelho. Porque carta viva não é sair explanando, dando palestra, querendo converter de qualquer maneira uma determinada pessoa, mas é dar o exemplo. Então, olha só que oportunidade nós estamos tendo agora nessa quarentena, porque a gente citou a tecnologia. Imagina se nós não tivéssemos essa tecnologia, onde eu posso estar aqui olhando para a massa, ela está olhando para mim, mesmo distantes, mas a gente sabe que nós somos energias, nós estamos conectados. Se nós vibrarmos com a mesma frequência, com o mesmo pensamento, nós vamos sentir essas energias. Então, gente, que a gente acredite em Deus e que a gente acredite em nós. Né? Porque somente assim a gente vai conseguir superar essa dificuldade e depois o mundo com certeza será um lugar melhor se nós sairmos dessa crise melhores, né? E a gente espera que sim, porque historicamente, se você for analisar, depois de uma grande crise, há uma evolução, né? E, como eu citei, eu acho que no início, talvez não houvesse necessidade, mas a gente precisa crescer, a gente precisa acelerar. Então vamos refletir sobre isso também, né? Então qual é o meu papel na sociedade, enquanto espírita, enquanto cidadão, enquanto artista? Tá? Porque nós somos artistas do planeta. Nós não somos artistas ou pessoas do centro espírita, da igreja, seja ela qual for, de denominação religiosa qualquer. Nós somos seres da humanidade. Então, o que é que eu faço para modificar, né, a minha casa? Como é a minha relação com meus familiares? Então, essa é a oportunidade, é o momento que a gente precisa aproveitar. Quantas pessoas tinham ou têm um relacionamento familiar meio difícil. Ah, não gosto de quem eu vivo. E quando eu estava na correria, isso era mais tranquilo de se conviver, né? Porque você saía, trabalhava, voltava, dormia. E agora? Ninguém sai de casa. É o momento da gente se deparar com essas situações e acertar, né? Aparar as Precisa, arestas. Mas é precisa essa ter que é a esse ideia. olhar. E isso, é essa que é a ideia dessa nossa live de hoje, noite de mostrar que nós temos Deus aí a nos amparar, né? E que nós precisamos acreditar, porque essa centelha de luz está dentro de nós e a gente precisa apenas colocar o combustível para que a chama possa crescer, porque a chama ela não se apaga, ela apenas reduz. E aí ela precisa de combustível. E esse Isso aí. combustível é justamente o amor. E que é o amor que a gente está tão necessitado. E eu sempre brincava, né, nas palestras que eu dava nos centros espíritas, até na escola também, no trabalho, eu sempre falava o seguinte, olha, a humanidade está precisando parar para pensar. Porque a gente age muito no automático. A gente não Refletir. reflete. Refletir. É, Então, esse é o momento. Não tem um momento mais adequado, né? é, Eu sei que é difícil, mas é o momento de você focar em você mesmo, de você aprender novas coisas, aqueles que têm oportunidade, que têm uma internet em casa, vamos estudar, ler aquele livro que está na estante parado exatamente. há mais de ano e eu nunca li. Conversar, conversar. Lembra que
Você é mais jovem do que eu, mas antigamente as pessoas sentavam na beira de casa à noite para conversar, faziam a roda. E ali tinha Tomando um cafezinho. conversas, tinha ensinamentos, as lendas, elas se mantiveram vivas nas conversas de roda. Então, esse momento de conversar é muito importante. Muito importante. Wellington, canta para a gente de novo? Sim, Vamos voltar à letra. E certo. vamos aproveitar para cantar junto. Exato, e vamos aí nos concentrar, né, na mensagem, que chegue a todos os locais necessitados, né, para que a gente possa se fortalecer. Já como uma prece. Vai e descobre caminhos por entre sementes de luz, banhadas de amor. E em paz, segue em passos de fé sobre as pedras pontudas da dor. Suave lição. Vai e começa com o dia que se inicia a cada manhã. Vai em busca da luta mais justa, sentir-se capaz de seguir. Não há como falar de coragem sem se aceitar a existência do medo. Vai que a vida não surgiu pra ser um eterno segredo de Deus. Mas quando a noite vier e o cansaço selar teu futuro, descansa em paz. E assim poderás repensar novas metas perante o escuro, buscar o amor de Deus. De Deus. Mesmo com medo, acredita em ti mesmo e descobrirás que és capaz de mudar como o mundo, de crescer com um rumo, de iluminar a própria paz que confia no poder do tempo, que espera o devido momento em que dirás: sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Isso aí, gente. Eu quero aproveitar então para nessa vibração trazida pela música convidar a todos para a prece. Na suavidade dessa música, na sua profundidade, vamos nos unir à grande egrégora de luz de Jesus, para rogar que suas bênçãos de luz azul
banhe todo o nosso planeta. Que banhe aqueles que estão mais sofridos, aqueles que choram todos os dias pela dor da separação, pelo fenômeno que nós chamamos de morte. Aqueles que choram porque estão distanciados dos seus amigos, das suas amizades, da sua atividade profissional. Pedimos por aqueles que estão na linha de frente do trabalho, dos serviços essenciais. Pedimos por aqueles que estão nas UTIs, que estão internados nos hospitais ou mesmo em seus leitos em casa. Pedimos pelos familiares, mas também pedimos por aqueles que foram abandonados, por aqueles que foram agredidos ou aqueles que foram os agressores. Te pedimos pela criança, pelo jovem, pelo adulto, pelo idoso. Te pedimos, Senhor, pelos encarnados, pelos desencarnados. Enfim, pedimos, Jesus querido, por todos nós, teus irmãos, por todos nós, filhos do mesmo Pai, nosso Deus, porque nesses momentos em que nós estamos necessitados, sabemos, Tu nos carrega no colo, Jesus, nos consola, nos conforta, e por isso, além de pedir, nós também temos muito a te agradecer. Agradecer pelas alegrias, agradecer por aqueles a quem amamos, agradecer pela vida única, essa que passa por estágios de encarnado e desencarnado, vida física, vida espiritual, mas uma única vida. Agradecemos pela bênção da reflexão que o Evangelho dessa noite nos trouxe. Agradecemos pelas bênçãos da arte, da música, que eleva o nosso pensamento, que vibra as fibras mais íntimas de nossas almas, trazendo a medicação, o amparo, a paz. Abençoe os irmãos que estão em tratamento espiritual e que neste momento estão em seus lares, unidos conosco, ou mesmo aqueles que não estão conosco, mas que estão em tratamento. Abençoe as suas águas, abençoe as nossas águas, para que ela contenha o remédio orvalhado dessa coragem, dessa fé, desse amor, dessa paz que nós conversamos hoje. Obrigada, Senhor, por tudo, por todas as bênçãos e pelo teu amor conosco todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Wellington, nossa profunda gratidão pelo seu cantar, pela melodia, pela música que foi escolhida com tanta propriedade, o convite para que nós possamos estar reunidos aqui. E agora eu vou abrir para os comentários, para que os irmãos possam se manifestar. E eu quero lembrar também que a música espírita ela é muito rica, não é? Sim, Wellington. Demais. Tem grupos? Tem grupos. Aqui em São Luís nós temos alguns grupos, né? Também nós temos o grupo de Arte Espírita Alegria Cristã. Acho que a Abigail, que faz parte do grupo, está aí nos acompanhando. Onde trabalha música, dança, teatro, poesia. Bem interessante também. Temos
grupo de arte espírita também, Meimei, que é lá do Eurípides Passanupos. Temos o grupo Despertar. Temos também os que fazem aí os trabalhos aí solos, né? Como eu também gosto de estar levando a música. Temos o Sim. Alex, Paulo, temos muita galera boa aqui em São Luís. E fora também, então existe uma gama imensa de música espírita, gente. Para quem tem vontade de conhecer, tem o acervo espírita, onde lá você tem as letras das músicas, as cifras, o compositor. Você também pode estar acessando no YouTube, né? Colocando lá Tim Vanessa, você vai encontrar assim, Ah, canções maravilhosas somente do Evangelho. Você escutar Tim Vanessa, você está bebendo ali numa fonte do Evangelho puro. Temos também um grupo de arte nascente, que é o GAN, que a gente tem um maior carinho, inclusive já esteve conosco aqui no EGEM, né, que é o Encontro de Jovens Espíritas do Maranhão, e que sim. foi um grupo, né, principalmente aí o Maurício Keller, a Ana Rita, essa galera que nos incentivou quando vieram aqui para que a gente pudesse continuar com esse trabalho de arte, né, que ainda é muito incipiente aqui no nosso estado, mas que existe. E a gente Então, precisa do apoio, a gente precisa de mais pessoas, né, para que estude, para que ó, conheça, desperte para essa realidade. a Lourença já está se voluntariando para ser a próxima árvore. Olha, As meninas estão lembrando do Gaim, que eu acho que você isso não foi o que eu falou, citei, o mas... grupo de arte espírita do e-mail. Ah, É o perdão. Gaim. Então, tá, o Gaim. E estão pedindo para eu falar qual foi a parte do Evangelho comentado. Então, capítulo Certo. 5, itens 20 e 21, que é a felicidade não é deste mundo e perda de pessoas amadas, mortes prematuras. E convidamos a todos, então, para fazer para como é que buscar esse conhecimento da arte espírita através da música, através da dança, através de todos os tipos de arte. Só que, como Ana Luísa Nazareno dizia uma vez na reunião da FEMAR, a gente ainda precisa colocar esse aditivo espírita, né? Para distinguir das outras artes, mas um dia nós teremos uma arte só, essa arte que eleva o nosso espírito em conexão a Deus, por quê? Porque a arte é um instrumento de luz. E é isso que Mas, propõe, né? Só é, para fechar aqui rapidinho, é, no Consolador, que é dois o livro minutos. psicografado do Chico, que é de Emmanuel, né? Ele fala da arte. E quando ele fala arte, ele não caracteriza como a gente faz aqui, arte gospel, arte mundana, pop, essa coisa toda. Ele fala arte pura. Porque Arte. quando estivermos melhores, nossa arte vai ser sempre aquela buscando o belo e o bom, que não está relacionado com o físico, mas com muito mais além, que é com Deus, com a divindade, que é de onde tudo emana. Certo. E Estão muito pedindo obrigado. mais uma música. Pode, mas eu Vixe, meu só Deus. preciso dar o aviso. Eu preciso Tá. dizer que nós continuamos com todas as atividades que nós temos no Ivone Pereira, possíveis virtualmente. Então, atendimento fraterno, entre no site www.iap.org.br para acessar o formulário para pedir o atendimento, porque nas quartas e nos sábados nós vamos fazer esse contato para que entre em conversa com o atendente fraterno, porque tem muitas pessoas que estão sofrendo muito nesse período. E precisam de uma palavra, de um consolo amigo, um diálogo fraterno, é esse momento que nós oferecemos através do atendimento fraterno. Então, todos podem acessar. Nós também estamos com os nossos estudos da doutrina espírita na segunda, na terça, na quinta, na sexta, com as lives do Evangelho na quarta e no sábado. Se vocês, a live é pelo Instagram, todos têm acesso, mas os estudos a gente faz primeiro o contato via WhatsApp, depois a gente coloca o link no WhatsApp, então quem quiser, entre em contato conosco, o contato está aí na bio do Instagram, para fazer parte dos nossos grupos. Temos a evangelização dos bebês, das crianças, dos jovens, que estão acontecendo todos os sábados e domingos. Nós temos também
as atividades de peregrinação e assistência social acontecendo, e a melhor forma de a gente poder ajudar é entrando no site, porque algumas não estão acontecendo formalmente, como acontecia antes, mas alguém se encarrega de levar a assistência que precisa, faz aquele atendimento personalizado por causa das medidas de segurança, e aí vem. Então, isso vai ser melhor explicado através do site. A nossa videira, que é o boletim informativo, está no nosso site. Quem quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, lá estão os evangelhos que serão desenvolvidos nas lives, os projetos de assistência social e peregrinação. Lá estão algumas atividades que estão sendo desenvolvidas pela internet para quem precisa manter a cabeça um pouco mais ativa nesse período. Bom, acho que são essas as nossas maiores necessidades de avisos, para que a gente tenha 5 minutinhos para o Wellington cantar uma música. E aí, se terminar, eu quero desde já agradecer a todos. Um beijo grande em seus corações. Vamos aproveitar o Wellington, está bem? Vai até terminar o Wellington. Eu vou fazer só um trecho de uma música que eu acho ela muito especial, que é do Moacir Camargo, que chama-se Ama. Que é o convite aí para todos nós aí, tá? Um beijo para todos que estão dando suas mensagens no Instagram. Moacir Camargo que esteve aqui, no Maconesma. Ama que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos flores te envolverão. Ama que a natureza e toda a beleza é fruto do amor. Ama que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Ama, pois a lei divina que o mestre ensina é a lei de amor. Então é essa aí, meus queridos, a lei de amor, né? É a lei divina, universal, independente de qualquer religião. E esse é o convite que a gente queria fazer para todos nós nessa quarta-feira maravilhosa, que a gente consiga permanecer, né, com essa energia durante toda essa semana e nos dias que virão. Obrigado. Amém. Obrigada, Wellington. Muito bom estar com você, muito bom cantar, muito bom ouvir uma música. Eu espero que todos tenham sentido essa vibração amorosa, sentido essa vibração para nos pacificar e nos dar coragem para todos esses dias. Muito obrigada, meus irmãos. Sábado estaremos aqui com o nosso irmão ou irmã responsável. Contamos com todos. Um beijo grande no seu coração, Wellington, que possa melhorar sua voz, recuperar, agora sim, né? Descansar a voz. Amanhã, professor, está com a voz pronta para o trabalho, né? Tá bom, muito obrigado, que eu agradeço. Beijão a todos aí, gente. Até a próxima. Até a próxima, meus queridos. Um beijo para todos, uma boa noite. Obrigada também. Tudo de bom. Tchau, tchau.